no campeonato daquele ano, que seria de 1964, eles chamavam o torneio final, que era o torneio dos 9. Eram 3 classificados de cada série. E a Portuguesa fez uma campanha muito boa, começou ganhando todos os jogos, mesmo fora de casa, só que sempre teve a companhia incômoda da Ponte Preta. O campeonato da segunda divisão é um campeonato muito disputado. Para você ganhar um pontinho no interior é dureza, não é? E ganhamos até algumas partidas, né? Que ninguém acreditava. Nem mesmo nós no começo, mas depois engrenou e o time pegou confiança e nós fomos até chegamos à final. Nós tínhamos um time relativamente jovem, que era mesclado, né? Tinha alguns jogadores mais experientes, mais antigos, mas nós tínhamos muita rapaziada, como eu, Samarone, que eram bem novos, Pereirinha, né? O Norberto, que hoje é vice-presidente do Santos, que era o meio de campo Norberto Pereirinha, né? O Osmar, o Zé Carlos, que veio do Santos emprestado, o Marçal, enfim, nós tínhamos um Azulado, Betinho, nós tínhamos muitos jogadores jovens, então que era difícil a gente perder um jogo que, além de estarmos bem preparados, modesta parte, tecnicamente era um time bom, né? Nós temos a relatar que era um campeonato totalmente voltado para a Ponte Preta. Ela tinha procurado os reforços, tinha gasto muito dinheiro e isso fazia com que o campeonato, por direito, seria deles. E aconteceu de a finalíssima ser dentro da cidade de Campinas. Eu trabalhava na Rádio Atlântica e fazia a cobertura de todos os jogos da Portuguesa Santista. E naquela semana, na semana da decisão com a Ponte Preta, a Rádio Brasil de Campinas fazia um boletim no nosso programa de esportes na Atlântica e, ao mesmo tempo, nós fazíamos também um boletim para Campinas. Só que eles passavam o boletim, falavam que a Ponte Preta treinou, jogadores contundidos, e nós fazíamos o contrário. Nós não dávamos as notícias verdadeiras da Portuguesa. A gente criava uma guerra de nervos, dizendo que a Portuguesa ia ganhar, que a Ponte Preta não tinha time, e etc. E tinha até empresários conversando com jogadores da Ponte Preta. Então, nós criamos psicologicamente um ambiente negativo para a Ponte Preta e para fortalecer a Portuguesa Santista. O pessoal de Campinas foi preparando a cidade, foi imbuindo a sua torcida até ser violenta, porque inclusive, como era a primeira semana de Quaresma, eles foram até o bispo da cidade pedir uma autorização espiritual, não sei como poderia ser, para que houvesse um carnaval após o jogo, porque eles tinham também certeza que ganhariam do nosso time, como o time deles era um time mais experiente, o nosso time era mais jovem, e eles tinham certeza absoluta que ganhariam o jogo. O que se via nas ruas de Campinas era um verdadeiro carnaval, já contando com a Ponte Preta na primeira divisão. Hino da Ponte Preta, fogos e um carnaval. E aí de Santos foi muita gente para lá. Muitas caravanas foram formadas aqui com destino a Campinas. Só que os torcedores de Santos, quando chegavam ao estádio Moisés Zucarelli, eram recebidos já com pedras, pedaços de pau. Quando descemos do ônibus, fomos por uma rua normal, né? Uma rua e tal. Daqui a pouco passam aqueles carros embandeirados, aquela coisa, aquele foguetório, aquela coisa que vale. E pela rua que nós íamos, a calçada, chegou em determinado ponto que a casa tinha digamos assim, um portão recuado. Quando chega um automóvel, pumba, sobe pela calçada. Não é invenção minha. Não é invenção minha.
Ontem mesmo. A sorte que nós, quando vimos o automóvel assim, nos recolhemos para aquele recanto que foi por Deus. Cheguei por volta de 12h30 no estádio Moisés Lucarelli. Quando eu me apresentei na porta por onde entra a imprensa e entra também os associados da Ponte Preta, que é o único portão que tem ali para a imprensa, eu vi que tinha uma fila muito grande de torcedores e associados da Ponte Preta. Então eu não quis me identificar ali porque eu sabia que teria represária. Porque o Sarno havia dito lá em Campinas que a Atlântica fez uma campanha aqui em Santos contra o povo de Campinas e tal. Quando eles chegaram no estádio, que se identificaram para entrar, para narrar, no sacrossanto direito profissional deles, o Aníbal Gomes foi até agredido. Eu fui no guichê de ingresso e falei para o rapaz que eu era da crônica e o portão estava fechado. E ele perguntou de onde eu era, aí falei baixinho, eu sou de Santos, mas não posso falar aqui. Falou, então pode ir no portão. Quando eu fui no portão, que ele abriu, tinham 3 senhores à minha frente e pediram a minha credencial. Quando ele viu a minha credencial, ele falou, você que é o Aníbal Gomes? Eu falei, eu sou. Pumba! Tomei a primeira paulada que me acertou aqui na testa. Aí eu percebi que eu ia ser agredido, aí eu caí, joguei o corpo para trás e fui agredido pelo segundo. O terceiro não me agrediu, só ficou olhando. Que posteriormente eu vim a saber que esse segundo era o vice-presidente da Ponte Preta. E eu tive, a satisfação de ser o único narrador naquela oportunidade. Eu trabalhava na Rádio Cacique, eu narrei e o Orlando José, ele era o repórter, não levamos comentarista. Entramos no estádio da Ponte Preta, fomos para o vestiário, eu era repórter de campo, e o saudoso Agenor Gomes, o Manga, que era o técnico, chegou e tinha uma macumba em cima da mesa de massagem dentro do vestiário da Portuguesa. Ela tinha uma cruz onde estava com sangue em toda ela. Então foi e tinham águas para beber. Então de imediato houve uma gritaria. Ele falou, vocês não mexam, podem deixar comigo, que isso aqui é comigo. Ele com o braço, sem usar as mãos, com o braço ele afastou aquilo tudo para o chão, empurrou para um canto lá do vestiário, pode ficar que isso aí já está isolado. Ele também não era bobo no assunto, né? Então já tinha nos preparado sobre isso, né? E já avisaram que poderia acontecer, mas que não teria problema nenhum. 65 jamais será esquecido. O Diabo Loiro, eu posso chamá-lo assim, não tem problema não. Samarone, tudo bem? Adorante de Santos, tudo bem? Portuguesa, todo mundo tranquila. Vamos aqui hoje decidir a partida. Se Deus quiser, sairemos vencedores. Nosso time está bem. E pode ficar tranquilo da torcida de Santos, que o nosso time será vencedora. Ô, Samarone, é sociais da Portuguesa lá. Tá vendo? Olha lá. Realmente, estão lá atrás, estão prestigiando bem, apesar que a torcida da Portuguesa é enorme. Mas não tem problema. Não vai fazer nada na falta de torcida. Muito bem, Samarone, felicidades para você. E vamos tentar fazer um negócio agora. Roberto, dá pra vir um pouquinho mais pra cá? Minutinho só, não dá? Mais um pouquinho só. Vamos fazer um negócio. Olha aqui, vamos começar pelo Cláudio. Você diz assim, vem cá. Boa tarde, Santos. Se Deus quiser, voltarei campeão, tá bom? Um de cada vez, vamos lá. Boa tarde, Santos. Se Deus quiser, voltaremos campeão. Agora o Osmar. Boa tarde, Santos. Se Deus quiser, voltaremos campeão. Vem cá, Zé Carlos, você agora. Torcedor de Santos, para ficar convicto que nós vamos levar uma vitória. Muito bem, aí foram rapidamente as palavras e agora vamos posar para os fotógrafos. Não há possibilidade de pegar mais jogadores. E que este título vá para Santos com a ajuda de Deus. Que tudo corra bem com a Associação Atlética Portuguesa. Partida realmente emocionante e cheia de expectativa contra a Associação Atlética Ponte Preta. Para entrar em campo, nós esperávamos o time da Ponte Preta ameaçava entrar, nós também. Eles não entravam, nós não entrávamos. Mas ficou uma coisa de cinema. Quando aí não tem mais jeito, tem que entrar, não vai ter jogo hoje. Aí entramos 2 juntos, por causa do foguetório. Entendeu como é? Aproveitamos o foguetório para os 2, né? Isso foi na época do Sputnik, que foi ao espaço pela primeira vez.
E eles fizeram o mesmo, mas com a macaca, com o bicho macaco. A macaca onde amarraram centenas, milhares de bolas de gases e soltaram. E esta macaca foi para o espaço. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram o banco de reserva nosso, né, que cabia a nós, puseram longe, enterraram no chão as pernas. Não acredito. O nosso técnico ficou a 1 quilômetro quase da gente, modo de dizer, né? Ficou longe, porque lá é grande, a ponta é grande. Ficou longe, rapaz. Porque eles enterraram. O deles estava mais perto. Era um clima desfavorável, não só para os torcedores, como também para a delegação da Portuguesa. O estádio todo torcendo para a Ponte Preta, né? Mas nós tínhamos quase que certeza que faríamos uma boa apresentação, porque o nosso time era jovem, tinha bastante vontade de luta e praticamente nós sabíamos, se conseguíssemos fazer um gol, pelo menos nós seríamos páreos até para vencer. 7 minutos da etapa inicial, 0-0 no placar em Campinas, Ponte Preta e Portuguesa. Boba penetrou, e o Samarone vai marcar, pode marcar, atirou, gol! Esse gol realmente foi muito bonito, inclusive a sua feitura. No começo do jogo, parece que aos 7 minutos de jogo, se eu não me engano, foi bem no comecinho. A bola foi para a direita. Eu recebi a bola, me parece que do Norberto, e o Baba saiu da ponta esquerda, cruzando o campo, e eu joguei para o Baba em linha reta. Ao mesmo tempo que o Samarone já corria para o lado esquerdo da área, e o Baba de calcanhar deu aquele passe soberbo para ele. E nisso, por frações assim de segundo, por ímpeto, eu toquei a bola no meio dos dois zagueiros, eu nem dominei. E eles ficaram abobalhados e fui parar na frente do goleiro e só toquei por baixo dele. E só foi, como ele diz, o outro para correr para o abraço. Foi uma coisa mais linda. Foi um gol, não foi achado não, foi um gol. O que eu posso dizer é que foi de uma sensação indescritível. Nós sentíamos que iria ser uma coisa muito difícil e que essa proeza de fazer o gol de início era assim de muito impossível, porque nós esperávamos a pressão inicial, que é natural, do time que está pretendendo, jogando em casa e pretendendo se tornar campeão, de fazer uma pressão muito grande. Aquela gritaria toda, né? Ponte Preta com uma torcida. A torcida da Ponte Preta é igual a do Corinthians, estou pensando. É dureza. E eles pressionam, gritam, jogam pedra. Nunca vi tanta pedra daquele jeito. Como é que entra tanta pedra assim no campo? Pedrão, não é pedrinha, não. Então nós temos que suportar o tempo quase todo, inclusive com 10 jogadores, nós ficamos com 10 jogadores, porque o Lio se machucou no primeiro tempo ainda. O Lio estava retornando aquele dia, né, que ele estava machucado, afastado do time. Ele não era nem ponta direita, ele é centroavante, mas ele entrou pela ponta direita e se machucou. Como não tinha substituições naquela altura, nós tivemos que ficar com 10 jogadores até o apito final, né? O jogo foi muito corrido. Eles partiram para o ataque, mas nós tínhamos um time muito bom e bom toque de bola e surpreendia. E tivemos talvez até mais chances do que a própria Ponte Preta. Eles mesmo não abafam, mas você sabe que quando o time vem não abafa, vem mais na base da boa vontade. Então falta um pouco até aquele pensamento da jogada. Engraçado que escutamos um zunido, mas não sabia bem o que era, né? Na grama. Falei, que diabo tá zunindo nessa grama aqui? Aí eu comecei a prestar atenção, que eu corria para me desmarcar, qualquer coisa, pedir a bola lá. As moscas iam junto comigo.
Eu parava, elas paravam. Eu falei, não é possível, essas estão nunca. Mas não estavam em cima de mim, estavam do lado, enxame. Falei, cara, essa desgraça vai vir para cima de mim já, né? Cada moscão, rapaz. Eu nunca entendi o que foi aquilo. Parecia que eu tinha um chamariz no meu corpo. Agora, ninguém me jogou pó, nem nenhum pó, nem nada, sei lá o que aconteceu. Quando faltavam uns 10 minutos, 8 minutos, houve um lance que hoje até é recordado como uma coisa meia chata, porque o goleiro da Ponte Preta naquela altura era o Fernandes. O Fernandes era um jogador que era mais do 15, que estava emprestado lá para a Ponte Preta, e ele substituiu o Aníbal, que o Aníbal se machucou. Eu arranquei do meio do campo até a área da Ponte Preta. Os zagueiros da Ponte Preta já eram um pouquinho mais de idade, era o Antoninho, era o Valmir, que nem eu falei, e eles não conseguiam alcançar. Então, de repente, quando eu entrei na área, eu vi o goleiro saindo, né? Eu dibrei, só que quando eu dibrei, a bola foi e eu fiquei, que ele me deu uma cabeçada realmente no estômago, né? Eu, como capitão, corri em cima do juiz, que era o seu Albino Zanferrari, e falei, ô, seu Albino, você tá louco? Você não dá um pênalti desse? Ele falou, você quer morrer aqui no campo? Se não eu dou esse pênalti, nós todos morremos. O clima ficou muito tenso, já era tenso, ainda mais com o placar inferiorizado, e você via paralisações a todo instante, inclusive com quase a paralisação total do jogo quando o Bandeirinha foi atingido por um tijolo e sangrou durante 5, 10 minutos. E a pressão era de todo lado. E não tinha bandeira reserva, né? Hoje ainda tem reservas, tem tudo, não tinha. E depois tinha que ficar com medo de bandeirar a partida. Ele vai para aquele lugar outra vez. Aí não parava de cair pedra. O jogo se limita a jogar no meio do campo, porque os jogadores também estão vendo a coisa feia. A coisa estava feia mesmo. A gente também, na cabine, porque a cabine do estádio da Ponte Preta era uma cabine aberta e ficava nas sociais da Ponte Preta. Então nós tínhamos que irradiar o jogo, não muito vibrante, gritar a favor da Portuguesa, porque senão era um xingatório danado. Naquela altura eu nunca mais esqueci, quem me marcou foi o lateral direito, o Valmir, que ele inclusive tinha sido jogador do Corinthians com muito destaque, o Valmir. E ele foi muito gentil, né? Que ele falava para mim, garoto, ele me chamava de garoto, que eu estava fazendo 18 anos naquela altura e ele já tinha 30 e pouco, né? Ele falou, vai chegando lá perto do túnel, lá para a lateral esquerda de vocês, eu na ponta esquerda ia recuando para a lateral. Quando o juiz apitar, corram, porque vai chover, pedras vão invadir aí tudo. Quem olhasse assim de fora só via o time da Portuguesa todo aqui atrás, ó, tudo fechado aqui, mas fechado, mas preparado para correr pro túnel já, pro vestiário, né? Corremos pro vestiário. Não, nós assistimos centenas, milhares de campeões, pelo mundo inteiro. Todo mundo dá a volta, aquela coisa, né? A taça, saímos correndo. Complicado. Os próprios jogadores da Ponte falaram, corram que nós vamos correr também. Eu voltei com a delegação da Portuguesa. Nós saímos do estádio 10 horas da noite, porque teve reforço de policiamento para acompanhar a Portuguesa até a via Anhanguera. Saímos de lá sem um vidro inteiro no ônibus que levou a delegação da Portuguesa. E quando nós chegamos na Anhanguera, tinha um caminhão atravessado na rua que era para o ônibus parar. Aliás, dois carros parados, um aqui e outro mais aqui, que era para o ônibus parar e eles iam invadir. Só que o motorista falou, tem o seguinte, eu vou com tudo para cima deles. Quando eles perceberam a velocidade do ônibus e ver que o ônibus não ia parar, eles tiraram o carro rapidamente e nós passamos e fomos chegar aqui quase 2 horas da manhã, né? Aí eu todo machucado, com hematomas e tal, mas pelo menos a Portuguesa foi campeão e a nossa missão foi cumprida. A comemoração foi muito grande. Nós chegamos aqui por volta de 1 hora da manhã
E para nós, a cidade toda estava esperando a gente aqui no estádio Eurico Mursa. Quando da entrada da cidade tinha o caminhão do bombeiro lá esperando, nós viemos por toda a cidade, passamos pelo centro da cidade até chegar aqui no estádio. Foi bonito, nós ficamos felizes, né? Nossos colegas de infância, tudo lá, né? Claro. De todos, né? Evidente. Familiares. Pois é, aí viemos pra cá, né? Deus me lembro, que foi aquela festança, né? Principalmente porque não acreditavam, né? Parecia um dia de campeonato, jogo de campeonato. Então nós festejamos aqui até altas horas e realmente foi um prazer muito grande. Eu me recordo, fui carregado em triunfo desde a entrada do estádio até o vestiário. Poxa, foi uma bela de uma comemoração. E isso não podemos negar, esse espírito cavalheiresco e entendedor da torcida santista. Foi muito lindo, muito maravilhoso. Foi realmente um momento de muita emoção e fazem 40 anos, né? E a gente não esquece nunca. Certas passagens no futebol a gente marca e a gente não esquece jamais. Aqueles 11 jogadores estavam fadados, ali todos tinham espírito de vencedor. Nós não temíamos nada, temíamos nenhum time. Nós achávamos que nós éramos praticamente iguais a todos os times. Nós éramos praticamente uma família. Essa é a grande saudade que eu tenho.